Confira agora as emoções do próximo capítulo da novela Café com Aroma de Mulher. Ivan revela aos irmãos que mentiu na auditoria. Marcela diz à mãe que está muito perplexa com tudo isso que aconteceu. Lúcia procura por Eduardo no escritório, mas não o encontra. Ela olha do lado de fora da janela e percebe que o pai provavelmente saiu. Lúcia nota que o pai roubou alguns utensílios do armário do escritório dos Valeixo. Eduardo observa com um olhar radiante algumas joias valiosas de Júlia. Ele decide roubá-las, roubar um par de brincos. Lúcia pergunta a Margot se ela viu seu pai por aí. Margot diz que não viu e que estava esperando eles para servir o almoço. Eduardo sai do quarto de Júlia e se depara com um cofre. Bernardo diz a Lucrécia que isso não devia ter acontecido. Ele ressalta que a explicação do Ivan está fraca e questiona se ele não tem mais nada a dizer. Ivan relata que quando se deu conta do que estava fazendo, alterou os balanços financeiros para que eles não descobrissem. Furiosa, Marcela acusa Ivan de ter negado a ela a possibilidade de ter um negócio decente na fazenda, enquanto enganava todo mundo e sonegava impostos. Júlia afirma que o Ivan errou, mas está reconhecendo isso e está pedindo desculpas. Marcela fala que mesmo que o Ivan faça isso, não justifica o crime que cometeu. Ivan acredita que o Sebastião envenenou a Marcela contra ele. Marcela diz que ficou sabendo de tudo isso agora e o chama de idiota. Júlia critica a maneira deles de falar e questiona se eles esqueceram que são uma família. Marcela avisa que eram uma família, mas que não são mais, desde o dia que seu pai faleceu, pois para a mãe só existe um filho, que é o Ivan. Durante as filmagens do projeto de Gaivota na fazenda Casa Blanca, Gaivota decide aparecer no vídeo e reforça que o seu Otávio sempre dizia que o dia começa depois de um café. Ela fala que o Otávio lhe ensinou a conversar, cuidar das plantas, pois elas sentem tudo. Ele diz que cantava para as plantas também. Gaivota avisa que ele tem muitas moitas de café e o seu Otávio conhecia todas. A moça aborda com delicadeza todas as coisas que Otávio fazia e tinha, que era o respeito por eles, trabalhadores, e o amor que tinha ao campo, além de ensiná-los a cuidar de seus recursos naturais. Ela aborda que o seu Otávio foi um patrão que cuidou muito bem de todos eles ali. E era generoso com a informação e conhecimento que passava para eles. Ela diz que um patrão como Otávio é impossível de se esquecer. Leônidas elogia eles. Júlia diz a Marcela que está farta dela reclamar sempre de todas as coisas. Marcela diz à mãe que ela não a suporta. Júlia diz que não suporta a atitude dela. Sebastião diz que esse não é um problema pessoal, e sim da empresa. Júlia fala que o Ivan errou e questiona se no coração deles não existe humildade para perdoar. Bernardo diz à mãe que isso não é um problema qualquer, pois o Ivan fez algo muito grave e precisam discutir. Paula fala que do jeito que eles falam, até parece que o Ivan roubou eles. Marcela fala que não acredita no Ivan e o chama de falso por ter feito um escândalo dizendo que Sebastião era o culpado e ele a pobre vítima. Marcela chama Ivan de cínico. Ele diz que coloca comida na mesa deles. Júlia pergunta se eles querem matá-la. Marcela diz à mãe que isso não funcionará dessa vez, pois ela sempre faz um escândalo para ficarem quietos. Mas dessa vez não. Aurélio conta para a Gaivota que a colheita desse ano está maravilhosa, com os grãos lindos de café maravilhosos, que dá gosto de colher. Gaivota diz que o patrão ficaria muito feliz se visse tudo aquilo. Ela diz que esse era o sonho dele, e ele colheria os frutos de tudo que cultivou, com muito amor. Gaivota lamenta por não ter estado ali na fazenda na primeira colheita. Aurélio diz que ela fez muita falta. Gaivota diz que se esbarrou em um dos funcionários do seu Roberto e ele disse que não são bem-vindas ali e que tem má reputação. Aurélio reforça que isso é por causa da fofoca do Wilson. Gaivota diz a Aurélio que algum dia sentará na frente da pessoa que inventou tudo isso e falará para essa pessoa lhe explicar o porquê de tudo isso. Ela diz que não pensou que fosse ser tão difícil estar ali outra vez. Aurélio diz que ela deve ter muitas lembranças. Ela concorda. Aurélio diz que o patrão também tem muitas lembranças ali.
Gaivota pede que ele não fale do Sebastião. Aurélio elogia Salinas para Gaivota, mas diz que pensou que a relação dela com Sebastião fosse durar. Aurélio fala que precisam se apaixonar por quem os ama e não por quem amam. Lúcia flagra o pai em um dos quartos. O velho fala que estava dormindo. Ela pergunta o que ele faz no quarto da Júlia. Eduardo diz que entrou ali para olhar e elogia o quarto luxuoso. Lúcia diz que estão esperando eles para almoçarem. Lúcia pergunta ao pai onde estão os livros que ele estava lendo ontem. Eduardo diz que estão na biblioteca. Ela suspeita que ele os roubou. Eduardo diz que a Júlia disse que eram relíquias do Otávio e provavelmente a própria Júlia guardou. Aurélio mostra para o público o funil para onde o café vai para o despolpamento. Ele avisa que o Otávio inventou algo para aproveitarem a água e todo o processo. Na fazenda é feito com 1 metro cúbico de água, pois o Otávio sempre se importou com questões ecológicas. Leônidas pede para gravar as imagens do processo das coisas que ele está falando. Margarida decide ajudá-lo. Bernardo pergunta a Ivan em que situação ele deixou a empresa. Ivan diz que nenhuma, pois fez algumas transações e os livros de contabilidade estão claros. Paula diz que o Martim está vindo lhe buscar e o que discutiram já foi esclarecido. Marcela pergunta quem garante para eles que isso aconteceu só uma vez. Paula chama Marcela de chata. Marcela diz a Ivan que se o Sebastião não tivesse descoberto, ele não teria contado nada. Ivan pede desculpas. Marcela diz que o correto seria ele pedir demissão. Júlia diz que um erro não pode apagar uma vida de trabalho por tudo que o Ivan fez pela empresa e pela família. Marcela fica desconfiada e avisa que não acredita que isso tenha acontecido apenas uma vez. Lucrécia garante que isso aconteceu só uma vez. Marcela diz que não vai ficar em nenhum lugar que seja dirigido pelo Ivan. Marcela decide vender suas ações da Café Elite. Sebastião decide comprá-las. Ivan diz que ele não pode fazer isso. Ivan fica nervoso. Sebastião diz que ninguém planejou nada disso, mas é importante manterem o negócio na família. Aurélio e Margarida vão pegar os sacos de café para mostrarem como é todo o processo. Eles acabam se esbarrando. Maracútia fica enciumada. Leônidas segue com as filmagens. Margarida joga o café dentro da máquina, onde ocorrerá alguns processos. Leônidas filma tudo. Marcela comenta com Sebastião que a Júlia a chateia muito, pois sente que faz cada vez menos parte dessa família. Sebastião pede que ela não fique assim e avisa que a mãe não faz as coisas de propósito e, na verdade, ela não deve saber o mal que faz ao Ivan, acobertando os erros dele. Ele diz que tentou falar com ela várias vezes e não teve jeito. Marcela diz que quanto mais longe ficar de Ivan e da mãe deles, será melhor para todos. Sebastião pede que ela pense na decisão que tomará, com calma, e que decida de cabeça fria. Marcela diz que não quer pertencer a uma família que tem tudo, menos uma família. Ivan relata para a mãe que não foi suficiente convocar seus irmãos e assumir sua culpa, pois o Sebastião convencerá todos para ele se demitir. Júlia dá sua palavra que ele continuará no comando da Café Elite enquanto resolve os erros. Ivan teme que Sebastião compre as ações de Marcela e seja o maior acionista da empresa, pois assim ele pode tirá-lo da empresa. Júlia avisa que vai falar com o Bernardo e pede que ele tome conta da Café Elite e das suas ações. Gaivota, que voa longe, voa tão alto. Teresa vai até um lindo lugar e fica descalça, andando sobre a grama. Seus pensamentos se transformam em lembranças de todo o amor que viveu ali naquelas terras. Gaivota tira uma foto. Ela se lembra de quando Sebastião lhe disse que ali era o lugar favorito do Otávio e que ele sempre vinha ali para olhar a fazenda e os cafezais. Gaivota vai até a árvore onde deixaram suas marcas do seu amor. Sebastião tinha lhe dito que aquele lugar era deles e que quando voltasse, seria ali que iriam se encontrar para ficar juntos para sempre. Gaivota tira outra foto de outra lembrança. Sebastião quase manda mensagem para Gaivota, perguntando como vai, tudo e se tá tudo bem. Gaivota pensa em mandar mensagem para ele também. Sebastião apaga o texto da mensagem e acaba não enviando mensagem nenhuma para a amada. Martim cumprimenta Marcela e Bernardo. Bernardo diz que a reunião já está acabando e a Paula está chegando. Martim pergunta como vão as coisas. Marcela recebe uma ligação e chama Bernardo. Eles saem de perto do Sacana. Martim se encontra com Lucrécia e a cumprimenta. Lucrécia o convida para entrar. Ele decide esperar ali e conversar com ela. Martim elogia a casa dela e entrega para
ela umas coisas. Lucrécia fala que não esteve muito bem. Ele pergunta se as coisas pioraram. Ela diz que sim, principalmente quando não dizem a verdade. Lucrécia avisa que a Paula reclamou com ela do lenço. Ele diz que teve que dizer a verdade. Paula chega ali e beija o namorado na frente de Lucrécia. Paula pede ao namorado para ficarem ali no jardim e esperarem Lucrécia preparar um café delicioso para eles. Maracuja elogia a Gaivota pelo que ela está fazendo para homenagear o seu Otávio, depois de tudo que fizeram a ela e a mãe dela sofrerem naquela fazenda. Gaivota diz que ela e sua mãe devem tudo a esse homem. Gaivota diz que quando anda por aqueles cafezais, se esquece de todo o mal que fizeram para ela. Ela sente que tudo valeu a pena. Eles decidem ver o vídeo das filmagens que o Leônidas fez. Martim elogia o lugar onde Lucrécia mora. Martim diz que poderiam mudar para perto dali. Paula pergunta se ele gosta do lugar ou de estar perto da Lucrécia. Martim se zanga pelo que ela diz e pede que ela lhe conte o que está acontecendo. Paula diz que o Ivan fez uma coisa errada e estão crucificando ele. Martim diz que pode ajudar o Ivan, pois seu trabalho é multiplicar dinheiro. Martim pede que Paula vá até o Ivan e ofereça sua ajuda. Júlia fala com Sebastião e Ivan e pergunta para o filho mais novo, no caso Sebastião, se a Marcela quer vender as ações mesmo. Sebastião diz que sim. Ivan fala que Sebastião deve ter manipulado ela para ela vender para ele. Sebastião pede que Ivan não confunda, pois não é igual a ele. Ivan pergunta a Sebastião o que ele quer e se quer virar seu chefe. Sebastião diz que depois de tudo o que aconteceu, isso seria o melhor. Júlia pede para conversarem o assunto mais importante da empresa. Sebastião diz que o Pablo Emílio precisa sair da empresa e precisam procurar outro fornecedor que não seja o Carlos Mário. Júlia diz a Ivan que o Carlos Mário é uma má influência para a vida dele e ele mudou muito desde que começou a fazer negócios com esse homem. Júlia opina e pede que Ivan cancele qualquer tipo de negócio que tiver com Carlos Mário. Lucrécia leva o café para Martim e o da Paula. Lucrécia fala que esse é o café especial da fazenda. Martim diz a Lucrécia que ela pode contar com ele. Lucrécia decide ir embora antes de metê-lo em problemas com Paula. Martim diz que são adultos e sabem disso. Lucrécia diz que a Paula não sabe. Martim pede que ela guarde o segredo deles. Ela agradece por ele trazer sua correspondência. Ele diz que se ela precisar dele, basta procurá-lo. Paula chega ali e leva o marido embora. Margarida diz a Gaivota que os Valejo precisam saber que ela não fez nada do que a acusam. Margarida diz a Gaivota que o Wilson foi o culpado por terem tirado ela e Carmela dali e pelas portas dela terem se fechado. Margarida diz que não fez nada para ajudá-la. Margarida se culpa e avisa que se sente muito mal, porque quando descobriu tudo, devia tê-la avisado. Margarida também fala que sente que tirou a vida de Gaivota e da mãe dela. Margarida menciona sobre o culpado pela Gaivota ter terminado com Sebastião. Ela se desculpa com Salinas, mas ele fala que esse gesto dela pedir desculpas para Gaivota fala bem sobre ela. Gaivota diz que se não fosse isso, não teria ido para Nova York para estudar e trabalhar. Ela agradece a amiga. Elas se abraçam. Sebastião diz a Ivan que isso não tem nada a ver com a Gaivota, e sim com a reputação do Carlos Mário. Sebastião diz que precisam abordar as autoridades fiscais do país para saber quanto terão que pagar. Júlia pede para resolverem tudo isso agora. Ivan fica surpreso pelo irmão querer informar isso para a Receita Federal. Ivan fala que essa multa custará caríssimo. Sebastião diz ao irmão que quem vai pagar essa multa será ele. Sebastião pede que o irmão peça o dinheiro para os sogros, porque foi ele quem roubou a empresa, e pede que ele use esse dinheiro para pagar a multa. Ivan dá um soco no irmão. O desgraçado diz a Sebastião que primeiro ferra com ele. Sebastião quer se defender, mas Júlia o segura. Marcela e Bernardo chegam ali. Ivan desafia Sebastião. Marcela provoca o desgraçado. Júlia grita para eles pararem e avisa que pagará o que tiver que pagar e venderá suas ações, mas não vai permitir que sua família brigue por dinheiro. Sebastião diz a Ivan que ele pode fazer o que quiser com a própria vida, mas sujar o nome do seu pai, não. Maracuja conversa com Gaivota. Gaivota se sente culpada por não gostar do Leônidas da forma que ele merece.
Gaivota comenta com a amiga que o Leônidas é um homem maravilhoso, tanto com ela quanto com sua mãe e seu filho. Maracutia concorda. Gaivota diz que não achou nenhum defeito no Leônidas e ele lhe proporciona tudo que um parceiro deve proporcionar para a parceira. Gaivota fala que quando Leônidas tenta algo a mais com ela, sente como se estivesse traindo Sebastião. Maracutia fica chocada. Gaivota diz que vir naquela fazenda, cheia de lembranças, deixa seu coração apertado. Ela fala que sente falta do Sebastião. Maracutia diz que isso é normal, pois ela tem um filho com Sebastião, que eles fizeram com muito amor. Gaivota fala que o Fernandinho se parece cada vez mais com Sebastião. Aurélio escuta tudo. Sebastião dirige, enquanto Júlia critica, dizendo que Otávio não gostaria de ter visto os filhos se destruindo. Sebastião diz que só falou a verdade com o Ivan. Júlia diz que sempre tentou abrir espaço para eles serem bons irmãos. Sebastião diz que isso não é verdade. Ele fala que nunca concordou com a maneira que o Ivan dirigia a empresa. Sebastião pergunta à mãe se ela acha certo querer pagar pelos erros do Ivan. Júlia diz que é mãe dele. Sebastião questiona se mãe ou cúmplice. Ela pede respeito. Sebastião diz que o Ivan cometeu um crime e, em vez dela corrigi-lo, ela o acoberta. Júlia diz que é incrível, que nem parece que ele tem uma filha. Sebastião diz que toda essa política de só por serem família, terem que acobertar os erros um do outro, não dá certo mais. Ele avisa que vai sair da empresa e pede que eles façam o que quiserem. Gaivota pede que Aurélio não conte nada para o Sebastião. Gaivota fala que não contou nada para o Sebastião, porque a Lúcia lhe disse que estava esperando um filho dele e pediu para ela se afastar. Aurélio nota que o Sebastião se meteu num problemão. Ele fica zangado por Maracutia não ter contado para ele antes. Aurélio vê as fotos de Fernandinho e avisa que só de pensar na alegria que esse menino daria para o Sebastião e para o Otávio seria incrível. Gaivota fala que seu filho nasceu em casa e que a Maracutia fez o parto. Gaivota faz Aurélio jurar que não vai contar nada disso para ninguém. Aurélio pede que Gaivota conte toda a verdade para o Sebastião. Gaivota diz que o Sebastião tem uma família e uma vida com a Lúcia e não quer interferir. Maracutia diz ao namorado que quem tem que decidir isso é a Gaivota, pois é assunto dela. Paula e Martim voltam para casa. Paula conta tudo o que aconteceu na empresa e o que o Ivan fez com os negócios da família. Martim segue afirmando que quer ajudá-los nisso. Paula pede que ele fale com o Ivan no dia da homenagem que fizerem para o seu pai, mas quer que ele fique longe da Lucrécia. Martim pede que ela não veja coisas onde não tem. Bernardo vai até o irmão e pergunta como eles estão. Sebastião diz que está tudo bem e pede que o irmão vá na frente, pois os alcança depois. Júlia pede que Sebastião entenda a angústia que ela sente quando acontece coisas assim. Sebastião pede à mãe que ela entenda que o Ivan já se acostumou, que nada do que fazer terá consequência. Sebastião diz à mãe que o Ivan não é o único filho dela. Júlia fala que também sofre por eles. Por ele, pela Marcela e pelo Bernardo, mas também lhe dói o que acontece com o Ivan. Sebastião diz que ela é extremamente dura com a Marcela e o Bernardo. Júlia diz que as coisas pro Ivan estão muito difíceis nesse momento e até o casamento dele está se afundando. Sebastião põe medo na mãe, dizendo que se o Ivan perceber que tudo que faz não tem consequências, vai acabar fazendo coisas piores. Ivan repreende Lucrécia por ela não ter o defendido. Ele acredita que ela ficou do lado de Sebastião. Ela se sente mal por ter metido o nome dos seus pais nesse assunto. Lucrécia pergunta a Ivan por que ele está fazendo as coisas tão mal e parece que ele não se importa com o nome, a vida e o casamento, que estão quase perdidos pela própria ambição dele de querer mais e mais. Lucrécia diz que não pensou que ele era assim. Ela fala que tem certeza que aquele assunto da amante dele é verdade. Marcela diz a Bernardo que está havendo uma competição entre o Ivan e o Sebastião por mais poder na empresa, mas o Ivan não soube administrar o negócio e sempre colocou os próprios interesses em primeiro lugar. Bernardo fala que tomou uma decisão e criou sua empresa sozinho, sem a ajuda de ninguém. Marcela fala que ele tinha as economias, ao contrário do Ivan, que recebe salário mensal e porcentagem como todos. Marcela diz que o Ivan acha que pode fazer tudo o que quiser com eles. Bernardo fala que não acha uma boa ideia ela querer vender as ações dela. Marcela diz que vai vender, pois não quer ver a empresa da sua família afundar. Ivan liga para Carlos Mário e decide dar um endereço para ele
ir com Márcia. Ivan fala que seu irmão convenceu sua mãe de cortar as relações comerciais com ele. Ivan fala que o Sebastião está totalmente convencido de que ele teve alguma coisa a ver com o assunto da gaivota ter sido incriminada pela tentativa de sequestro do seu pai. Carlos Mário fala que esse cara é maluco e não tem nada a ver com isso. Ele diz que estão falando do Wilson e não põe sua mão no fogo por ele. Ivan diz que não entende os motivos desse homem querer pôr a culpa na gaivota. Ivan comenta com Carlos Mário que para salvar a sociedade com a Café Elite, ele terá que surpreender sua família amanhã. Ivan fala que precisam se livrar do Wilson. Carlos Mário pergunta o motivo do estresse dele. Ivan fala que vai se livrar do Sebastião, custe o que custar.